missionárias do apóstolo Paulo. Nós temos pelo menos 3 viagens missionárias feitas pelo apóstolo dos gentios. E nós vamos nos deter hoje na sua segunda viagem missionária. E o texto que nós vamos analisar nessa manhã está em Atos, capítulo 18. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e ficasse nesse texto, Atos 18. Bom, antes da gente ir explicando o texto verso a verso, eu quero trazer aqui algumas informações importantes para que a gente entenda o que está acontecendo nesse texto. Amém? Então, por favor, eu gostaria muito da sua atenção. Nesse momento aqui, dessa passagem em Atos 18, Paulo estava em sua segunda viagem missionária. Ele já havia passado por Filipos, ali ele pregou o evangelho, ali ele foi extremamente perseguido pelos judeus, a ponto de ser açoitado e preso por causa da pregação do evangelho. Depois ele sai de Filipos e vai para Tessalônica, e a perseguição também é intensa. Os judeus estão com inveja, estão irados contra Paulo. Ele então se dirige à cidade de Bereia, cerca de 100 quilômetros de Tessalônica, e ali ele começa também a pregar o evangelho. E normalmente Paulo, o primeiro lugar que ele procura para pregar o evangelho são nas sinagogas, e ali algumas pessoas também vão se convertendo ao Senhor, Deus vai realizando obras. E quando os judeus de Tessalônica descobriram que o apóstolo Paulo estava em Bereia, o ódio deles era tão grande contra Paulo, que eles também desceram à cidade de Bereia, também para persegui-lo e prendê-lo. Entretanto, aqueles novos convertidos na cidade de Bereia, eles conduziram Paulo para que ele fosse para Atenas, a capital da Grécia. E ali Paulo também, ele prega o evangelho em Atenas, e algumas pessoas também se convertem. Então Paulo está vindo de uma sucessão de perseguições por conta da sua fé em Jesus. Ele está pregando a palavra de Deus. Os judeus nutrem um ódio enorme contra Paulo, e Paulo então agora se vê em Atenas, e ele prega. O sermão mais conhecido dele foi no sermão que ele pregou no Areópago, e de Atenas ele vai se dirigir à cidade de Corinto, capital da Caia. Paulo escolheu ir para a cidade de Corinto, cerca de 80 quilômetros depois de Atenas. Se ele fosse por terra, ele gastaria cerca de 2 dias. Se ele fosse pelo mar, dependendo dos ventos, ele gastaria cerca de 4 a 6 horas. Então nós chegamos em Atos 18, veja aí o verso de número 1. Depois disso, depois de tudo que eu acabei de resumir, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. E aqui eu vou ficar um tempinho aqui para me falar da cidade de Corinto. Paulo, ele era um grande estrategista em missões. Boa parte das cidades em que ele escolheu para evangelizar eram cidades importantes, eram grandes centros, da qual ali ele entendia que o evangelho poderia se espalhar, se difundir com muito mais rapidez do que numa cidade menor. Não que Paulo não tenha pregado em cidades menores, mas boa parte do seu labor missionário foi exatamente em cidades maiores, grandes centros. E Corinto foi escolhido por essa razão. Corinto era uma grande cidade, uma cidade muito importante do Império Romano, e eu gostaria então de falar um pouco da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, irmãos, ela foi destruída no ano 146 a.C., e ela foi destruída exatamente pelos romanos. E a cidade permaneceu em ruínas durante 1 século. E quando foi no ano 46 a.C., exatamente 100 anos depois, o general romano Júlio César, ele ordenou a reconstrução da cidade de Corinto.
e ali surgiu agora uma cidade muito moderna. E em 27 antes de Cristo, ou seja, alguns anos depois, ela veio se tornar a capital da província da Acaia e sede do governo da Acaia. Então ela já começou a tomar aí um destaque no Império Romano. Corinto era um grande centro urbano, com uma população estimada naqueles dias de 200 mil habitantes. Talvez hoje para nós seja pouco esse número, mas para aqueles dias era um número expressivo, 200 mil habitantes. Corinto era um grande centro comercial que controlava o comércio em todas as direções, tanto por terra quanto pelo mar. E essa grande metrópole tinha pelo menos 2 grandes portos. Corinto era banhado por 2 mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Era uma cidade então de navegadores e de mercadores. Haviam ali feiras, as suas feiras estavam repletas de produtos do mundo todo. Pessoas do mundo inteiro vinham a Corinto para participar então desse comércio. Eles vinham por mar, vinham por terra. Como eu disse, era uma cidade muito importante, uma cidade cosmopolita, e o mundo inteiro estava lá em Corinto. Todos os dias chegava gente e gente ia embora também. Corinto também era conhecida por ser uma cidade altamente intelectual. O principal hobby dos habitantes de Corinto era ouvir os grandes filósofos e pensadores expondo as suas ideias na praça pública. Então era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. Mas embora Corinto fosse uma cidade extremamente intelectual, era também moralmente depravada. Corinto tinha recebido a alcunha de cidade mais depravada de seu tempo. Corinto era conhecida como a cidade mais depravada do seu tempo. Se no Antigo Testamento a gente lembra de Sodoma como uma cidade depravada, Sodoma e Gomorra, no Novo Testamento quem ganha esse título é a cidade de Corinto. Eles adoravam em especial a deusa Afrodite, conhecida como a deusa do amor. Eles fizeram um templo para a deusa Afrodite no acrópole da cidade, na parte mais alta da cidade. E nesse templo, os estudiosos afirmam que havia aproximadamente mais de 1000 mulheres que trabalhavam nesse templo como prostitutas cultuais. Ou seja, elas adoravam Afrodite, tendo relações sexuais. Não bastasse isso, essas prostitutas cultuais, elas desciam durante a noite para a cidade e se entregavam aos muitos marinheiros e turistas que ali estavam. Era uma cidade também de práticas homossexuais em lugares públicos. E por conta desse estilo de vida imoral, criou-se um provérbio que se tornou conhecido em todo o mundo mediterrâneo. A expressão corintianizar. Confesso que eu fiquei um pouco chateado. Os bons entendedores sabem o porquê. Corintianizar, que significa viver imoralmente. Então, quando alguém dizia para o outro, você vai corintianizar, ou você está corintianizando, está dizendo, você é um imoral. Você vive uma vida imoral, promíscua. Então, Corinto era uma cidade com muitas coisas que chamam a nossa atenção. E ela tem ainda mais um destaque. Ela era conhecida também pela prática dos esportes. Havia ali os Jogos Istmicos, que era superada apenas pelos Jogos Olímpicos de Atenas. Então, atletas do mundo inteiro, de 2 em 2 anos, e também músicos iam para os Jogos Istmicos, que era dedicado a um outro deus, o deus chamado Poseidon, que eu acredito que muitos aqui já ouviram falar. Então, como eu disse, a cidade atraía gente do mundo inteiro por várias razões. Então, evangelizar Corinto, para Paulo, era um plano estratégico, porque a partir de Corinto, o evangelho poderia alcançar e se espalhar em muitos lugares do mundo, porque o fluxo de pessoas do mundo inteiro era enorme.
Então vejamos agora a partir do verso de número 2, eu apresentei a razão pela qual Paulo escolheu Corinto. Verso de número 2. Vejam como foram os primeiros dias de Paulo em Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se dele. Então Paulo chega em Corinto, e ele, como costume que eu já disse, ele ia muito nas sinagogas. O primeiro lugar que Paulo se apresentava era na sinagoga, e ele encontra ali um casal, Áquila, um judeu, e Priscila, provavelmente uma gentia romana. E eles já estavam morando em Corinto por conta de um decreto do imperador Cláudio, que segundo os historiadores foi um decreto realizado no ano 49 depois de Cristo. E que ele ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. E o motivo desse decreto, segundo um historiógrafo romano chamado Suetônio, é porque judeus e cristãos estavam sempre criando conflitos, perturbações na cidade de Roma, por causa de um homem chamado Crestus, que é Jesus. Como ele era um historiador romano, ele escreveu dessa forma, mas é uma referência a Jesus. Então, ambos os grupos, judeus e cristãos, eles foram forçados a deixar a cidade imperial. Então, por isso está ali Áquila e Priscila, eles foram expulsos por conta desse decreto. E boa parte dos comentaristas que eu consultei vão dizer o seguinte, que quando Lucas menciona e faz referência a esse decreto do imperador César, ele está tentando indicar aqui que Áquila e Priscila já eram crentes convertidos. E também o fato de Paulo se aproximar deles, é porque Paulo identificou eles como cristãos. Então, por isso, Paulo, ele faz uma amizade com esse casal. E o verso de número 3 vai dizer a nós que eles tinham o mesmo ofício, a mesma profissão. Eles eram fazedores de tendas. E isso fez com que Paulo fosse trabalhar com esse casal e também morar na casa deles. Olha o verso 3. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. E o ofício deles era fazer tendas. Fazer tendas naqueles dias era uma profissão muito importante, muito lucrativa, porque principalmente os judeus viviam muito em tendas, porque eles tinham um estilo de vida meio que seminômade. Eles não ficavam por muito tempo em cidades, porque os judeus também sempre foram muito perseguidos. Mas essa era a profissão de Paulo. Então, inicialmente, quando Paulo chega ali como missionário, o sustento dele não vinha de igrejas, mas vinha do seu próprio trabalho braçal. Verso de número 4, você vai ver aí Paulo na sinagoga, iniciando a sua jornada de evangelização. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Era costume também, irmãos, daqueles dias, que as sinagogas locais, quando elas sabiam, ou quando o líder da sinagoga sabia que havia na cidade um mestre, um rabi, eles faziam um convite para aquele mestre que estava na cidade, a fim de que aquele mestre pudesse trazer um ensinamento da Torá, das Escrituras. Então Paulo, obviamente, ele agarrava essas oportunidades. Paulo era um fariseu, Paulo era um grande mestre. Então as portas se abriam rapidamente para ele nas sinagogas. E Paulo, veja aí, Paulo estava persuadindo, tentando convencer tanto judeus como gregos, de que Jesus é o Messias. E nós vamos ver isso nos próximos versos. A mensagem de Paulo nas sinagogas se resume nisso. Ele abria as escrituras, pegava os textos proféticos e queria provar aos judeus e gentios que ali estavam que Jesus era o Messias prometido por Deus. O Messias tão desejado, tão aguardado. E veja que Paulo, todo sábado, semana após semana,
ele estava ali na sinagoga. Durante a semana, ele trabalhava, mas no sábado, Paulo estava lá na sinagoga. Mas isso teve uma mudança, a partir do verso de número 5. Nós temos a informação aí, de que Silas e Timóteo, companheiros de Paulo também na obra missionária, vieram da Macedônia e chegaram lá na cidade de Corinto e levaram a Paulo ofertas. E a partir do momento que ele recebe essas ofertas das igrejas da Macedônia, em especial Filipos, ele deixa o seu trabalho, ele deixa o ofício de fazedor de tendas, para ele se dedicar integralmente à pregação do Evangelho. Olha o verso 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Aqui é a síntese do que Paulo pregava. Ele queria convencer, ele queria testemunhar, persuadir que Jesus é o Cristo. E nós temos certeza de que realmente Silas e Timóteo levaram ali ofertas, porque o próprio Paulo, ele relata na sua segunda carta aos Coríntios, esse momento. Você quer ver? 2 Coríntios 11, verso de número 9. Ele está relembrando como foram os dias dele em Corinto, e ele diz assim: e estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Então veja que realmente Timóteo e Silas levaram ali donativos financeiros ao apóstolo Paulo. Então Paulo, que inicialmente começou a obra missionária, não de tempo integral, mas trabalhando e pregando aos sábados, agora ele tem condições, por causa da oferta que ele recebeu, de dedicar totalmente o seu tempo e energia à pregação do Evangelho. Olha o verso agora de número 6. Uma vez agora que ele tem mais tempo, que ele está se dedicando, olha o que o texto diz no verso 6. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Então, Paulo estava lá tentando convencer os judeus de que Jesus é o Messias. Se você ler a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, você vai ver Paulo dizendo o seguinte: quando eu estive aí com vocês, eu só preguei uma coisa: Cristo e este crucificado. Eu não preguei filosofia, não preguei sabedoria humana, porque eles eram uma cidade intelectual. Lembra que eu citei isso? Eles eram uma cidade que gostavam de filosofia, de conhecimento. Mas Paulo, quando chega ali, ele propõe um tipo de sermão apenas: Cristo e esse crucificado. O Jesus que morreu naquela cruz é o Messias, ele é o Cristo. Então eles se opuseram e até blasfemaram. Por quê? Os judeus se escandalizaram, porque eles aguardavam o Messias vencedor. A expectativa dos judeus era que o Messias seria um vencedor, um militar, um general, e não um sofredor. Eles queriam um Messias conquistador, e não um Messias que tivesse morrido em uma cruz. Por isso, eles se opuseram e blasfemaram. Então, diante dessa atitude dos judeus, eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as suas vestes e tomou uma decisão de agora concentrar o seu ministério aos gentios. Todo mundo aqui sabe o que são gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. E sacudir as vestes era um gesto de julgamento que significava, abre aspas, vocês tiveram a sua oportunidade, vocês judeus, mas vocês a desperdiçaram, fecha aspas. Vocês tiveram a chance de ouvir o Evangelho, de serem salvos, mas vocês a desperdiçaram, vocês a rejeitaram. Eu estou livre do sangue de vocês, ou seja, eu fiz a minha parte, eu cumpri o meu dever.
Agora vocês são responsáveis pela recusa que vocês tiveram ao Evangelho. Vocês são responsáveis por aquilo que vocês ouviram. E Paulo agora se considerava livre de culpa no julgamento que os judeus sofreriam por conta da rejeição deles. Então ele agora diz, eu estou livre, eu não sou mais responsável por vocês, eu fiz a minha parte, eu preguei, agora eu vou para os gentios. E é o que ele vai fazer. Verso de número 7. Paulo se retira da sinagoga e ele vai encontrar uma casa como um ponto de pregação. Mas olha onde ele encontrou uma casa, irmãos, verso 7. Saindo dali, da sinagoga, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Aqui ele era um grego temente a Deus. Geralmente são gentios simpatizantes com o judaísmo. Não era ainda um prosélito, porque um prosélito, ele de fato se convertia ao judaísmo, cumprindo os rituais, mas aqui era um gentio temente a Deus, alguém que já estava simpatizando com o judaísmo. E olha onde a casa dele ficava, ao lado da sinagoga. Então ele sai da sinagoga, fala, estou livre, que o sangue de vocês caia sobre vocês, vocês são responsáveis, eu vou para os gentios. Deus abre uma porta ao lado da sinagoga. Esse Tício Justo, que abriu as portas para Paulo pregar o evangelho na sua casa, os estudiosos o identificam com um irmão chamado Gaio, a quem Paulo vai fazer referência como um crente que estendeu sua hospitalidade a ele e a toda a igreja de Corinto. Romanos 16, verso 23, Paulo escreveu a carta aos romanos estando em Corinto. E olha o que ele diz: Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja manda saudações. Ou seja, Gaio foi aquele que abriu as portas para receber Paulo e ali plantar uma igreja. Então, os estudiosos vão dizer que ele era um cidadão romano, e por ser um cidadão romano, ele tinha pelo menos 3 nomes. Tício Justo eram 2 nomes, um sobrenome, mas o primeiro nome dele era Gaio. Então, provavelmente o nome desse irmão é Gaio Tício Justo. Então, ele está na casa de Gaio. E ele está ali agora pregando o evangelho. E olha quem Deus vai salvar, irmãos. Preste bem atenção. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. O primeiro fruto que ele tem no ponto de pregação na casa de Tício, ou de Gaio, se a gente quiser chamá-lo, foi exatamente o líder da sinagoga, o chefe da sinagoga. Aquele homem se converteu ao Senhor, Crispo, e não só ele, como toda a sua família. E o texto vai dizer que a partir daí, muitos coríntios converteram-se ao Senhor e foram batizados. Então a mudança da sinagoga para a casa vizinha foi altamente bem sucedida. Deus abençoou. E Paulo vai citar até o batismo de Crispo e Gaio em 1 Coríntios 1,14. Ele diz, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, dono da casa e o chefe da sinagoga. Meus irmãos, veja que Paulo, após ter tempo para se dedicar integralmente à pregação do evangelho, como que a obra de Deus, ela avançou de uma forma mais rápida. Veja os resultados. Paulo, ele consegue sofrer a oposição dos judeus, ele sofre por causa disso, mas ele tem tempo e ele procura um outro local, Deus abre uma porta para ele, agora ele já está ali batizando tanto o dono da casa, quanto agora o chefe da sinagoga. E por ele ter tempo, ele está pregando, ele está evangelizando. E com certeza, quanto mais ele pregava a palavra de Deus, mais oposição dos judeus ele tinha. Imagine os judeus, quando descobriram que Crispo, seu chefe, o chefe da sinagoga, estava frequentando as pregações de Paulo.
a casa ao lado. Imagine então quando eles souberam que Crispo havia se convertido. Imagine a fúria, o ódio deles contra Paulo, contra a igreja. Provavelmente, diante dessa oposição, Paulo se sentiu com medo. Paulo temeu. Paulo já vinha vindo de uma série de sofrimentos nas mãos dos judeus. Lembra que eu citei que ele havia sido açoitado em Filipos? Ele havia sido preso, ele saiu fugido de Tessalônica, fugido de Bereia. Paulo, ele deve ter se sentido desencorajado, abatido, desanimado por um breve momento, pensando que talvez ele teria que enfrentar tudo de novo. Então, Paulo, ele vai receber uma palavra de encorajamento da parte do Senhor. Pastor, mas como é que o senhor sabe que Paulo provavelmente ficou com medo, ficou um pouco abatido? Primeiro, pela própria palavra que Jesus vai dar a ele. Mas segundo, porque lá na carta que ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta, o capítulo 2, verso 3, ele diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Paulo estava fraco, fisicamente. Paulo estava com temor e tremor. Então, esses dias de Paulo aqui foram dias difíceis, de muito trabalho. Mas ele, como um ser humano comum, como qualquer um de nós, ele teve medo, ele se abateu. E diante desse temor, olha o que Cristo faz. Verso 9: certa noite, Paulo teve uma visão, em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Ou seja, se Jesus falou isso para Paulo, porque estava com medo. E às vezes a gente pinta o apóstolo Paulo como um super-homem, não é assim? Não sei se você teve essa impressão quando você lê a biografia de Paulo. Cara, que apóstolo, que homem, ele não tinha medo de nada, ele enfrentava os mares, e de fato ele era um homem corajoso. O Espírito Santo capacitava Paulo, mas irmãos, aqui tem um texto que nos prova que por mais que ele fosse um grande apóstolo, um homem escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios, houve momentos na vida desse homem que ele teve medo. Jesus vai até ele e diz: não tenha medo. Jesus dá uma ordem a Paulo: você não pode se entregar ao medo. E ainda dá mais ordens a ele, diz: pelo contrário, fale e não fique calado. Em outras palavras, continue pregando. Ele faz aqui uma injunção positiva com um comando negativo também. Não fale e não fique calado. Não se cale. Você precisa continuar anunciando o evangelho. Você está proibido de se calar. E no verso 10, Jesus apresenta duas razões pelas quais Paulo deve obedecer essas ordens: não ter medo, falar e não se calar. E ele diz: porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal. A primeira razão que Jesus apresenta para que Paulo continuasse pregando e não tivesse medo, é porque Jesus estava com ele em Corinto. E ele vai assegurar a Paulo que ninguém irá colocar as mãos nele, ninguém vai lhe fazer dano algum. E aqui é muito interessante a gente parar um pouquinho e fazer uma reflexão. Veja, irmãos, nós vemos aqui a soberania de Cristo sobre todos e sobre tudo. Veja que Jesus está no controle de cada situação. As pessoas só vão até onde Cristo permite. Ele está garantindo para Paulo: Paulo, ninguém vai pôr as mãos em você. Ou seja, eu estou no controle. As pessoas só vão até onde eu permitir. Só que você vai se lembrar que pouco tempo antes, Paulo apanhou. Paulo foi açoitado. Paulo foi preso. Então, se Paulo apanhou, se Paulo foi preso, foi porque foi permissão de Cristo, vontade dele.
Mas agora ele está dizendo a Paulo: não, aqui você não vai sofrer. Aqui ninguém vai pôr a mão em você, ninguém vai tocar em você aqui. Eu estou garantindo a você, eu estou com você. Veja a soberania de Cristo sobre tudo e sobre todos. Ele impede que qualquer pessoa pudesse fazer mal a Paulo. Ninguém vai machucar você, Paulo. Eu estou lhe garantindo isso. Em outras palavras, aquilo que você sofreu em Filipos foi minha vontade, mas você não vai ter a mesma experiência aqui em Corinto. Eu não vou permitir que ninguém faça mal a você. Veja que todos os homens estão nas mãos de Cristo. Deu para entender isso, irmãos? Todos estão nas mãos de Deus. E você vai ver isso a partir do verso 11, que se levantaram contra Paulo, vou explicar daqui a pouco. Outros irmãos apanharam, mas Paulo, ninguém tocou nele, porque Jesus cumpre o que ele promete. Mas Jesus agora dá uma segunda razão para que Paulo não tivesse medo e continuasse pregando. Olha o que ele diz: pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo, você vai continuar firme, você não precisa ter medo, porque eu estou com você, ninguém vai tocar em você, eu estou te guardando, e você precisa continuar pregando, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, você tem muitos frutos para serem colhidos. Que encorajamento, irmãos. Mas aqui, irmãos, eu quero me concentrar principalmente nesse segundo motivo pelo qual Paulo deveria obedecer às ordens de Jesus. O termo que Lucas escolhe para dizer, pois tenho muito povo nessa cidade, o termo povo no grego é laos. E aqui é uma palavra, irmãos, que descreve o povo escolhido de Deus. Jesus está dizendo para Paulo: Paulo, eu tenho muitos eleitos aqui nessa cidade. Eu tenho um povo que eu escolhi nessa cidade. E você vai ser o meu instrumento para que eu chame esse povo que eu escolhi. Repito, a palavra povo, o termo povo é laos, que significa o povo escolhido de Deus. É um termo que descreve o povo escolhido de Deus. E aqui então, nós enxergamos de maneira clara a doutrina da eleição. Medite comigo. Era o começo da obra missionária em Corinto. Poucas pessoas haviam se convertido até aquele momento. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, melhor dito, que ele tem muita gente naquela cidade, muito povo dele. Aquelas pessoas ainda eram ímpias e pagãs, idólatras. Mas Cristo está garantindo a Paulo que muitos coríntios pertenciam a ele. Era um povo escolhido por ele. E ainda que até aquele momento eles não eram de fato, mas eles já eram pelo decreto da eleição. E a maneira pela qual Deus vai chamar esses eleitos, esse povo que ele tinha naquela cidade, é através da pregação do Evangelho. Um comentarista falando sobre esse texto, diz assim, abre aspas: essas pessoas ainda não tinham feito nada para serem salvas. Muitas delas sequer haviam escutado o Evangelho, mas elas pertenciam a Deus. Claramente é o Senhor quem as traria para a salvação na hora certa. Fecha aspas. É Deus que chama os seus escolhidos. É Deus que chama o seu povo. Como Jesus disse, as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e elas vêm. As ovelhas de Cristo, quando ouvem a sua voz, elas se rendem a Ele. E é Deus que vai então chamar um povo para si na cidade de Corinto. Veja, irmãos, que não é Paulo e os seus companheiros que vão conquistar um povo para o Senhor Jesus, por causa do seu empenho. Na realidade, já em Corinto,
Muito antes de Paulo chegar ali, Deus já havia elegido para si um grande povo naquela cidade. E Paulo e os seus companheiros é apenas o meio, o instrumento pelo qual Deus vai chamar para si os eleitos, que ele escolheu antes da fundação do mundo, conforme está em Efésios capítulo 1, verso 4. Então, veja que a doutrina da eleição foi uma forma de Deus, Cristo melhor dito, na visão, incentivar o apóstolo Paulo a proclamar o evangelho naquela cidade. Paulo, você tem que ficar aqui, rapaz. Eu tenho um povo eleito nessa cidade. Eu escolhi muitos coríntios. E eu vou usar você para chamá-los. Então a doutrina da eleição é um incentivo à evangelização. É um encorajamento à evangelização. E com essa visão e essa ordem de Jesus a Paulo, então Paulo poderia aguardar o duplo cumprimento. Paulo poderia aguardar a proteção contra os judeus e o sucesso na evangelização. Paulo sabia, então, que o seu empenho missionário não seria em vão, que Deus ia trazer os seus eleitos. E veja aí o que acontece após essa visão, essa palavra, essa ordem de Jesus a Paulo. Ele permaneceu 1 ano e meio em Corinto. Ele ficou encorajado. Olha o que diz o texto. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então perceba aqui, de uma maneira implícita, que Paulo provavelmente estava pensando em ir embora de Corinto. Porque o texto diz que só após essa visão é que ele permaneceu. Ele estava com medo, ele estava pensando em ir embora de Corinto. Mas após receber essa palavra de encorajamento, não tenha medo, fale e não te cales, ele permanece em Corinto por 1 ano e meio, pregando a palavra de Deus. E agora do verso 12 ao verso 17, nós vamos ver o cumprimento dessa promessa que o Senhor Jesus fez a Paulo. O que aconteceu do verso 12 ao 17, rapidamente? Trocou-se o procônsul, o governador da província da Acaia. E nessa troca de governador, irmãos, os judeus viram como uma grande oportunidade de convencer o novo governante, por nome Gálio, a se opor a Paulo, a expulsar Paulo, a prender Paulo. Eles queriam que esse novo governador fosse a favor deles e colocasse as mãos em Paulo, açoitasse Paulo, prendesse Paulo. Mas foi uma tentativa frustrada. Esse plano não prosperou, porque Paulo havia recebido a promessa de Jesus. Ninguém vai colocar as mãos em você. Eu estou com você. Olha o que aconteceu, verso de número 12. Quando Gálio era procônsul da Acaia, aqui foi feita a troca. Os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivos para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Antes do verso 17, dá uma olhadinha no verso de número 14. Quando Paulo ia falar. Irmãos, quando Paulo ia abrir a boca para fazer a defesa dele, nem precisou. Deus rege tudo e todos. O Senhor já regeu, já impulsionou o procônsul a tomar a fala no lugar de Paulo e já dar o veredito dele. Eu não vou me envolver com esse negócio de religião de vocês. Se fosse um crime, alguma coisa grave, aí sim, mas se é uma questão de religião, do que esse homem, Paulo, está pregando, eu não vou me intrometer. E expulsou eles, irmãos.
expulsou eles. Não colocaram a mão em Paulo, não impediram Paulo de pregar, provando que as promessas de Cristo naquela visão se cumpriram. Ninguém colocou as mãos em Paulo. E olha o verso 17. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Sóstenes aqui, irmãos, alguns vão dizer que é Crispo, que também é um outro nome que ele tinha. E se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, ele cita também Sóstenes. Mas, enfim, Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Outros apanharam, mas Paulo ninguém pôs a mão nele. Nós podemos confiar nas promessas de Jesus. Ninguém colocou as mãos nele. E Paulo continuou pregando a palavra de Deus. Bom, conclusão, e depois eu tenho algumas aplicações. Meus irmãos, nesse texto nós vemos Deus, em sua soberania, usando homens para avançar o seu reino através da pregação do Evangelho. O Senhor, irmãos, está completamente comprometido com a obra missionária. O exemplo de Paulo aqui nos ensina de que todos nós, irmãos, somos sujeitos em alguns momentos a sentirmos medo e estarmos abatidos. E como eu disse, quando a gente olha para Paulo, a gente pinta um homem sempre forte, corajoso e animado. Mas nós vemos que mesmo o apóstolo Paulo, ele passou por momentos de medo. Mas nesses momentos em que nós estamos temendo, que nós estamos um pouco desencorajados a fazer a obra de Deus, a avançar o reino de Deus nesse mundo, o Senhor vem ao nosso encontro. Ele vem ao encontro de Paulo em uma visão. E normalmente hoje, os dias de hoje, o Senhor vem ao encontro nosso através da sua palavra. Talvez você está abatido, você já não é mais o mesmo. Você já não faz mais a obra de Deus como antes. Você, por várias razões e motivos, e até motivos justos, você se encontra muito aquém daquilo que Deus te chamou. Você está bem distante daquilo que um dia você já foi na obra de Deus e na igreja. Mas o Senhor nessa manhã vem ao seu encontro por meio da palavra dizendo: não tenha medos, continue fazendo, volte a fazer a minha obra. Não se cale, se empenhe novamente. Talvez você esteja muito parado. Talvez você já foi um grande evangelizador, alguém que falava de Jesus no emprego, na escola, para a família, e hoje você está calado. Você já não prega mais, você não fala do amor de Cristo, você não prega mais o Evangelho. Mas essa manhã o Espírito de Deus, através da sua palavra, Ele vem ao seu encontro com uma palavra encorajadora, uma palavra de ânimo, e garante a você e a mim que nós não estamos sozinhos. Eu estou com você. E isso para nós, irmãos, é suficiente. E não tenha medo, porque nós aprendemos aqui que os filhos de Deus estão nas mãos do Senhor, que nada acontece com o servo do Senhor que não esteja dentro da sua vontade. Em algum momento foi da vontade do Senhor que Paulo sofresse, apanhasse e fosse preso. Mas naquele momento Paulo recebeu a promessa: aqui você não vai sofrer o que você sofreu lá. As nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor. Então Ele nos encoraja a perseverarmos na propagação do Evangelho. E eu faço ainda 3 aplicações, irmãos. 3. Primeiro, eu queria refletir com vocês sobre o ardor missionário da igreja primitiva. Por favor, abra bem os seus ouvidos e o seu coração. Lendo o livro de Atos, irmãos, nós vemos o ardor missionário da igreja. A igreja primitiva se comprometeu intensamente com o avanço do reino de Deus. Eles enviaram missionários, eles oravam pelos missionários, eles eram comprometidos com o sustento dos missionários. E esses missionários, a despeito das dificuldades da época, tudo era muito mais difícil comparado aos dias de hoje. A despeito das fortes perseguições, eles estavam indo de cidade em cidade,
atravessando mares, indo a países distantes. Muitos deles foram presos, alguns até mesmo mortos, mas ainda assim, eles não desistiam de anunciar a Cristo e este crucificado. E nós, como igreja, irmãos, nós precisamos ter esse mesmo comprometimento com a evangelização. Nós precisamos pregar o evangelho onde Deus nos colocou. Não importa o local aonde você está, você precisa ser um missionário. Você precisa ser alguém comprometido com a propagação do evangelho. Seja no contexto familiar, seja no seu trabalho, na escola, na academia, em nossos lazeres. Eu gostaria que você fizesse uma análise sincera e respondesse a você mesmo como tem sido a sua obediência ao mandamento do Ide do Senhor Jesus. Eu e você estamos pregando o evangelho, eu e você estamos discipulando pessoas, compartilhando a fé, lá no seu local de trabalho, no contexto da sua família, da onde você estuda, as pessoas sabem que você é um cristão? As pessoas ouvem o evangelho vindo da sua boca? Ou você está ali focado apenas em ganhar dinheiro, em se informar? Você não tem essa alegria, esse impulso, essa necessidade de pregar o evangelho? Seja sincero na sua resposta. Charles Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E ainda tem uma reflexão sobre o ardor missionário da igreja. Irmãos, o índice é assustador. O índice de cristãos que têm o desejo de se tornar um missionário está cada vez menor. Nós estamos vivendo uma época em que os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos projetos são somente pessoais e terrenos. Nós queremos conquistar para nós mesmos. Nós queremos acumular para nós mesmos. São poucos os crentes que estão interessados em ver o avanço do reino de Deus nesse mundo, de levar o evangelho até os confins da terra. São poucos. Você não vê nas conversas de irmãos alguém dizendo: olha, se Deus permitir, um dia eu serei missionário. Você não vê mais isso. É raro você encontrar alguém com esse tipo de assunto. Mas a despeito desse índice tão baixo, dessa dificuldade dos nossos dias, Deus sempre está despertando e levantando homens e mulheres para fazer a sua obra. E aí eu quero fazer uma breve reflexão com vocês do que eu citei na apresentação do nosso vídeo. Baseado nesse texto aqui, nós temos um incentivo a pensarmos em realizar a obra missionária, seguindo o exemplo de Paulo, Áquila e Priscila, nos moldes do trabalho missionário que eles realizaram. E o que eu quero dizer com isso? Perceba que o início da obra missionária em Corinto foi uma conciliação de trabalho e evangelização. Eles conciliaram a profissão deles com a pregação. E esse tipo de trabalho missionário ficou conhecido pela expressão fazedores de tendas. Existe até um site, um programa estrangeiro que vai direcionar crentes que querem ser missionários e que querem entrar nesses países difíceis com o visto da profissão. Existe até um movimento nesse sentido. Porque, irmãos, há países tão fechados ao evangelho que nós jamais iremos entrar com um visto de missionário ou de pastor que seja. Para conseguir visto nesses países, a gente precisa apresentar uma profissão, médico, um engenheiro, um professor e qualquer outra profissão. E aí então nós entramos nesses países, trabalhamos durante a semana e nas oportunidades que Deus nos dá, nós evangelizamos, nós plantamos igrejas. Eu quero encorajar aqui a igreja a estudar, pensando na possibilidade de no futuro
usar a sua profissão como porta de entrada ao campo missionário. Nem todos, irmãos, serão chamados aí ao campo missionário. A gente tem que ser maduro para isso. Mas ainda assim nós precisamos encorajar a igreja a pensar e orar sobre a vocação missionária. Será que nós vamos ter o privilégio de um dia nós impormos as mãos sobre alguém da nossa igreja local e enviá-lo a algum campo missionário? Será que nós vamos ter esse prazer? Hoje nós falamos dos trabalhos missionários nossos aqui, que nós apoiamos, mas veja, nenhum deles saiu de nós. Nós apenas apoiamos, e isso já é um grande feito. Mas seria glorioso a gente despedir de alguém, abraçarmos alguém e dizer: irmãos, que o Senhor te use aonde você está indo, e nós daqui estaremos orando e contribuindo para que você permaneça lá. Se nem todos são chamados a ir ao campo missionário, todos são chamados à evangelização local e o comprometimento com o sustento financeiro dos missionários. E aqui eu entro na minha segunda aplicação, que será mais breve. A importância do sustento missionário. Como eu disse inicialmente, Paulo se sustentou com os recursos do seu próprio trabalho, da sua profissão. Mas pelo fato dele ter que trabalhar, ele se dedicava à pregação do evangelho de tempo parcial, apenas aos sábados. Mas a partir do momento que ele recebe o sustento da igreja de Filipos, das igrejas da Macedônia, ele passou a se dedicar inteiramente ou integralmente à pregação do evangelho. E como eu citei ao longo da exposição, os resultados foram mais rápidos. E nós, como igreja, devemos ter alegria, irmãos, na contribuição missionária, sermos zelosos em dar condições aos missionários, para que eles se dediquem plenamente à pregação do evangelho. Então, todo mês a gente deve ter alegria de dar condições aos missionários para que eles se dediquem de tempo integral. Deus tem nos dado aqui. Vamos compartilhar aquilo que Deus tem entregado a nós. Mas ainda fazendo um gancho com esse tema de missionários integrais, eu também quero destacar a importância de termos pastores de tempo integral. Pastores que se dediquem plenamente ao estudo da palavra de Deus e que foquem nas necessidades da igreja local. Como igreja, nós precisamos entender que as nossas contribuições nos dízimos e nas ofertas darão condições para que mais pastores possam trabalhar de tempo integral na igreja, avançando o reino de Deus. E essa condição, irmãos, quanto mais uma igreja local tem pastores integrais, mais ela será abençoada. Imagine você um número expressivo de pastores diariamente pensando unicamente na igreja, tendo tempo para preparar sermão, tendo tempo melhor para orar pela igreja, tendo tempo maior para aconselhar, fazer visitas e pensar a igreja de forma intencional, não ter a sua cabeça dividida com outro trabalho. Então a igreja precisa entender a responsabilidade nas contribuições. Só foi possível Paulo pregar de maneira integral porque uma igreja entendeu essa responsabilidade. E a nossa igreja precisa ser madura nesse sentido. Nós dizimamos e ofertamos também para que tenhamos pastores de tempo integral. Irmãos, já há anos eu tenho feito uma leitura de igrejas bíblicas, igrejas bem-sucedidas no Brasil. E uma das coisas que eu identifiquei rapidamente é que essas igrejas cresceram fiéis à Bíblia e cresceram numericamente, porque elas tiveram ou têm pastores de tempo integral. Nós precisamos de mais pastores de tempo integral. As ofertas de Filipos, da igreja de Filipos, proporcionou a Paulo um tempo maior para se dedicar à plantação de uma igreja. A nossa igreja precisa de mais pastores de tempo integral. E por último, a doutrina da eleição, como eu disse,
é um incentivo à evangelização. Em meio àqueles temores e abatimento, o Senhor se revela a Paulo, dizendo a ele que ele tinha muito povo naquela cidade. Eu tenho muito povo, eu tenho muitos escolhidos nessa cidade. E aqui, irmãos, responde aquela indagação que muitos fazem. Se Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos, e irá salvá-los porque Ele é Deus, por que eu tenho que me envolver na evangelização ou em missões? Por que eu tenho que pregar o Evangelho? Deus é Deus, se Ele já tem o seu povo, se Ele já tem os seus eleitos, Deus vai fazer a obra, Deus vai trazê-los. Por que eu preciso fazer missões? E a resposta está nesse texto. Deus vai chamar os seus eleitos através da pregação do Evangelho. O mesmo Deus que elege pecadores para a salvação, também elege os meios para que os seus planos se realizem. E a pregação do Evangelho é o meio, é a instrumentalidade para chamar os eleitos à salvação. O povo que Deus havia escolhido na cidade de Corinto, desde toda a eternidade, deveria ser chamado à salvação por intermédio do ministério de Paulo. Irmãos, a salvação é uma obra soberana de Deus, é Deus quem salva. Você vai ver em Atos 16, 14, Deus abrindo o coração das pessoas para que a mensagem do Evangelho as conduzisse à salvação, como aconteceu com Lígia, vendedora de púrpura. Jesus disse que Ele conhece as suas ovelhas e Ele chama pelo seu nome e elas o seguem. Em 2 Timóteo 2,19 diz que Deus conhece os que lhe pertencem. Mas a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Deus chama o seu povo, os seus eleitos, pela pregação de Cristo. Nós devemos anunciar o Evangelho. Nosso papel não é especular sobre a soberania divina na salvação, mas é obedecer o ID, é proclamar o Evangelho a toda criatura. Sempre temos que ter em mente o que o próprio Paulo disse na sua carta aos Coríntios. 1 Coríntios 3, do verso 6 ao 8 diz: eu plantei, Apolo regou. Em outras palavras, eu ensinei, eu preguei, Apolo também fez a mesma coisa, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. O nosso trabalho não é tentar especular quem são os eleitos e quem não são. O nosso trabalho é evangelizar. O nosso trabalho é anunciar a esse mundo, a essa cidade, que Cristo é o único e suficiente Salvador. Quem Deus vai salvar é com Ele. Nós só vamos fazer o que temos que fazer, que é pregar o Evangelho. Nós não podemos desistir de ninguém. Pode ser o pior pecador aos seus olhos, se ele é um eleito, Deus vai usar a pregação do Evangelho para atraí-lo, para chamá-lo. E eu provo a você que isso é possível. Você foi chamado pela pregação do Evangelho. Se você foi salvo, por que outros não? Se eu fui salvo, por que outros não? Então nós precisamos pregar. Então a doutrina da eleição, longe de anular o ímpeto evangelístico da igreja, ela deve ser o nosso maior incentivo. A doutrina da eleição é um encorajamento. Foi isso que Paulo ouviu de Jesus. Continue pregando, continue evangelizando, e por isso ele disse em 2 Timóteo 2,10, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Irmãos, que esperança, que entusiasmo nós teríamos, se nós entendêssemos que a salvação dependesse do querer humano. Como nós teríamos esperança em nosso trabalho evangelístico, ao pregarmos para as pessoas, como Paulo disse, que estão mortas em seus delitos e pecados. Se dependesse unicamente da vontade humana, nosso trabalho seria um fracasso.
Porque, como diz as Escrituras, não há quem busque a Deus. Mas a doutrina da eleição nos encoraja e nos dá plena certeza de que vamos ter frutos no nosso trabalho evangelístico, porque Deus decretou chamar os eleitos por meio da pregação da palavra de Deus. E o seu Espírito faz uso da palavra para trazer vida aos pecadores. O Espírito de Deus vai trazer as ovelhas pelas quais Cristo morreu. Portanto, irmãos, nós pregadores, nós crentes em Jesus, podemos confiar de que o nosso trabalho não será em vão. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, faz de nós, Igreja Reformada do Calvário, uma igreja comprometida com a evangelização. Ajuda-nos, ó Deus, a pregarmos a Tua palavra na nossa cidade, onde o Senhor tem colocado os crentes, que eles possam ser luz do mundo, sal da terra, que eles possam pregar a tempo e fora de tempo, que pessoas possam ver o Evangelho na prática, na vida deles, mas também possam ouvir da boca deles a mensagem da cruz. Ah, Senhor, venha sobre nós trazendo ânimo, trazendo, ó Deus, encorajamento, como o Senhor trouxe a Paulo. Talvez muitos de nós estamos como Paulo, abatidos, pensando em desistir, desencorajados. Outros talvez estejam numa situação ainda pior, estão focados apenas nas coisas da terra, em ganhar dinheiro, em trabalhar mais e mais. E nós não temos mais, ó Pai, tido o zelo e o ardor missionário. Ah, Senhor, desperta-nos para a Tua glória. Não nos permita trabalhar apenas para ganharmos dinheiro. Não nos permita estarmos aonde quer que seja, apenas por estar, mas que estejamos ali também para anunciar Cristo aos pecadores. E que a doutrina da eleição, o fato de sabermos que o Senhor, dentre essa massa, essa humanidade que está morta nos seus delitos e pecados, dentre esse povo que está em trevas, sabemos que o Senhor tem um povo para si, que isso seja de incentivo a nós, que isso seja de encorajamento a nós, para que nós possamos perseverar no labor evangelístico, Senhor. Desperta-nos para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.